Olá, está no ar o Câmara em Pauta, o programa que traz as principais discussões que movimentaram o Legislativo paulistano durante a semana. Os projetos de lei de diretrizes orçamentárias e dos abonos complementares de compatibilização devidos aos profissionais da educação foram votados e aprovados em segunda votação na quarta-feira. Agora seguem para a sanção do prefeito. O projeto de lei com proposta de reajuste salarial da classe dos profissionais de educação recebeu 5 substitutivos. Apenas o substitutivo de autoria da liderança do governo obteve parecer favorável no Congresso de Comissões e foi votado pelos vereadores da Casa. Após os debates e encaminhamentos de votos, o painel eletrônico registrou 30 votos favoráveis, 18 contrários e 2 abstenções. As emendas para o projeto, votadas em bloco, foram rejeitadas. 33 vereadores votaram contra e 11 a favor. O projeto prevê reajuste para a educação, além de reconhecimento no plano de metas. Esse projeto substitutivo teve meu voto contrário. Eu propus um substitutivo que eu acho que era de bom termo, bom momento, boa hora para o governo reconhecer que os servidores públicos mereciam reajuste muito maior do que esse 0,01. Então eu propus que ele concedesse e aplicasse 6,84% para todos os servidores. Infelizmente, o meu substitutivo foi derrotado, mas ainda assim os profissionais de educação terão 3,03%. E nós conseguimos assegurar aqui, nessa discussão toda, que o pessoal do nível básico, nível médio, terão um plano de cargos, carreiras e salários. Enquanto isso não aconteça, vão ter R$200 de abono emergencial e R$300 para o nível médio. Então agora a gente vai conseguir fazer esse abono com o comprometimento também do governo, encaminhar até 31 de agosto um projeto que vai tratar da reestruturação desses quadros, principalmente do ensino básico e ensino médio. Mas nós avançamos, né? Porque no substitutivo acrescentamos a bonificação por resultados, então quer dizer, um bônus, né, que o servidor vai receber por atingimento do plano de metas já apresentado pelo prefeito Bruno Covas. Então, quer dizer, é um avanço, é uma meritocracia, acho que isso é importante. Nós também estamos fazendo aí o reajuste da educação em 3%, então vai ser escalonado em 3 parcelas, foi um compromisso com o movimento grevista, então o governo cumpre o compromisso e o acordo. Então, são esses vários avanços. Já o projeto de lei do Executivo, com a previsão orçamentária para o ano de 2020, foi votado simbolicamente pelos vereadores da Casa. O projeto de lei, que define as metas fiscais e prioritárias para o ano que vem, conta com uma dotação de aproximadamente 65 bilhões. Para esta segunda votação, a Comissão de Finanças e Orçamento incluiu emendas dos vereadores como substitutivo a fim de privilegiar segmentos como assistência social e combate às enchentes. A votação registrou os votos contrários da bancada do PSOL e do PT. Embora a gente reconheça que houve alguns avanços, foram acatadas 11 emendas que a bancada propôs, mas o conjunto do projeto ainda há muitas divergências entre nós, da bancada. Achamos que poderia avançar mais. Infelizmente o governo não entendeu assim, nós declaramos nossos votos contrários, devido a essa divergência que nós temos, que nós gostaríamos que tivesse mais alguns avanços, né? Até para lá na frente você ter a oportunidade de democratizar melhor o orçamento, né? E você ter a oportunidade de distribuir melhor os recursos para os setores da cidade que mais precisam. Os vereadores, né, apresentaram 673 emendas. Dessas 673 foram acolhidas 59. E tem alguns avanços que a gente sempre aqui procura implementar na LDO, que é os recursos, o saldo dos recursos, tanto da Câmara Municipal como do Tribunal de Contas, que sejam investidos nas áreas prioritárias, como saúde, educação, porque a Câmara, como o Tribunal de Contas, sempre devolve à municipalidade uma gama de recursos pela economia que tem sido feita nos últimos anos. E esse ano não vai ser diferente. Então também são vários avanços que a gente tem colocado na LDO. Bom, são 2 projetos que precisavam ser votados, né? A questão dos profissionais da educação era urgente, né? E a do LDO, fundamental para o fechamento desse primeiro semestre. E o que chama atenção, e eu peço a você, nosso telespectador que está nos acompanhando nesse momento, que efetivamente preste atenção numa coisa. A maioria dos vereadores falou o seguinte: houve avanços.
Esses avanços são fundamentais no processo legislativo, independentemente de situação e oposição. Como chega o projeto aqui, ele normalmente é modificado pelos vereadores. Sempre há avanços. Muitas vezes, esses avanços não atendem àquilo que os servidores pleiteiam, mas já é um primeiro passo. Então, isso é importante a gente ressaltar sempre. O Poder Legislativo e os vereadores estão aqui para isso, para tentar melhorar a situação de todos. E isso, sem dúvida, a gente não pode deixar de registrar. A questão da LDO, ela é fundamental. Por quê? Ela é efetivamente a base do orçamento que a cidade vai precisar para administrar tudo que existe dentro dela no ano de 2020. Então, é a base orçamentária para 2020. Uma questão que é interessante a gente lembrar para você, porque ali é uma estimativa, 65 bilhões e 700 milhões. Não quer dizer que esse dinheiro vai entrar, porque depende de imposto, depende de uma série de coisas. Se houver inadimplência, já não é isso. Agora, os vereadores têm que trabalhar para tentar distribuir as verbas, porque aí é uma necessidade. Então, você trabalha com a despesa que já existe, mas trabalha com planejamento de uma receita. Por isso que é importante, no segundo semestre, a votação do orçamento. Aí sim, com bases e com recursos já melhores previstos, né? A Comissão de Finanças e Orçamento realizou audiência pública onde discutiu diversos projetos de lei, entre eles o que institui o bilhete único infantil para crianças entre 3 e 5 anos. Na audiência pública da Comissão de Finanças e Orçamento, vários projetos de lei tratavam de isenção de IPTU. Por isso, a Secretaria da Fazenda do município enviou um auditor fiscal para debater. Um dos projetos do vereador Gilberto Natalini, do Partido Verde, prevê benefício fiscal para imóveis que instalarem sistema fotovoltaico, a energia solar. Mesmo reconhecendo o mérito da iniciativa, o auditor fiscal a rebateu no âmbito técnico, mencionando a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela prevê que todo projeto deve ser acompanhado de uma previsão do impacto financeiro e também prevê que devem ser apresentadas medidas de compensação financeira para aquela renúncia de receita. O transporte público foi outro assunto debatido com um projeto de lei de Jair Tato, do PT, e de Sâmia Bonfim, do PSOL, agora deputada federal, que institui o bilhete único infantil para crianças entre 3 e 5 anos. O relator Isaac Félix defendeu a proposta. É muito importante porque nós vamos acabar um pouco com a humilhação, né, daquelas crianças passarem por debaixo daquelas catracas que são impossíveis de passar, né? E às vezes acontece até uma desconfiança quando existe um cobrador no ônibus que fica desconfiando da idade da criança. A Comissão de Finanças e Orçamento entra agora em recesso e retoma as atividades em agosto. O conjunto do nosso trabalho foi muito produtivo, diversas audiências públicas, hoje realizamos mais uma, foram 10 no total desse semestre, dezenas de projetos debatidos, convocações de presidentes, deliberações importantes de requerimentos, enfim, um trabalho de bastante produção nesse primeiro semestre da Comissão de Orçamento e Finanças, mas isso graças ao conjunto dos vereadores que tem uma experiência enorme e nos ajudou a conduzir os trabalhos. E, Mali, interessante essa questão da organização do transporte público em São Paulo com relação às crianças menores, né? Porque realmente essa é uma dúvida que paira mesmo nos ônibus, né? Se a criança tem ou não tem idade para passar por debaixo da catraca, porque vai continuar a gratuidade, certamente. Mas tudo, né, documentadinho, né? Sem dúvida. E o bilhete único é um avanço, sem dúvida nenhuma, né? Em todas as faixas etárias. E está na hora de contemplar também essa questão de 3 a 5 anos, que é fundamental. Então, acho que isso é um avanço importante. Outro avanço importante é o projeto do vereador Gilberto Natalini, que fala da energia solar. Veja, isso é uma realidade em nível mundial. E, felizmente, São Paulo está começando a olhar para isso. Veja só, você imagina as empresas que distribuem energia elétrica e aquelas que cobram a sua conta de luz? A preocupação. Porque se você tiver fizer um trabalho bem feito para captar essa energia solar, você não precisa pagar energia para ninguém. Então isso realmente é fundamental se discutir, por isso está de parabéns o vereador Gilberto Natalini. E um detalhe que eu queria explicar, Comissão de Finanças, por que será que tem? Todo projeto que chega na casa e demanda custo tem que passar na Comissão de Finanças. Precisa de dinheiro para botar esse projeto em prática, então Comissão de Finanças. São todas as comissões temáticas da casa que são fundamentais para a aprovação dos projetos.
E como será que andam as obras de despoluição dos rios Tietê e Pinheiros? Foi para responder a essa pergunta que a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e do Meio Ambiente realizou uma audiência pública. Um diretor da Sabesp apresentou dados sobre o tratamento de esgoto na região metropolitana de São Paulo. 2,9 bilhões de reais. Esse é o valor já investido nas obras de despoluição dos rios Tietê e Pinheiros. O projeto Tietê teve início em 1992 e já executou 2 fases. Durante a apresentação na audiência pública desta segunda-feira, o diretor da Sabesp disse que os resultados obtidos nesses 27 anos são positivos. A mancha de poluição ao longo do rio foi reduzida em 80% e agora tem 122 quilômetros de extensão ao longo do estado. Antes, chegava a 530 quilômetros. O saldo do projeto Tietê é muito positivo. Nós já levamos a tratamento o esgoto de 10 milhões de pessoas, o que equivale à população da Suécia. Sem sombra de dúvida, isso já é um grande avanço. Quando a gente olha o projeto Tietê para frente, né, nós temos uma meta desafiadora de, nos próximos 6 a 8 anos, levarmos a tratamento o esgoto de mais uma população da ordem de 8,5 a 9 milhões de pessoas. Em 1992, apenas 24% do esgoto da região metropolitana era tratado. A perspectiva é de que, com a finalização da fase 3, em 2024, a coleta e o tratamento alcancem até 91% da população. O tamanho da região e a quantidade de moradores são as maiores dificuldades. A região metropolitana de São Paulo, o município de São Paulo também, teve uma expansão extremamente rápida, um crescimento, eu diria, vertiginoso nesse período, e isso gerou, em grande medida, ocupações de fundos de vale, áreas no entorno dos mananciais, e ocupação de fundos de vale, o que para o afastamento, a coleta e o afastamento dos esgotos é um desafio muito grande. Para o vereador Fábio Riva, o trabalho da Sabesp deve ser reconhecido. Primeiro, eu acho que é muito importante que todos entendam todo esse projeto Tietê. É um projeto que começou já há alguns anos e que tem avançado. Mas muitas vezes, como eu disse, né, as pessoas não conseguem enxergar o avanço daquilo que a Sabesp tem feito na cidade de São Paulo, até porque ela enterra os tubos. Então, muitas vezes é uma obra que as pessoas mais reclamam pelo problema que dá no trânsito do que os benefícios que vão trazer para a população. O vereador alerta ainda para a necessidade de um trabalho em conjunto entre as cidades e o governo do estado para que os rios finalmente voltem a ser limpos. E a população pode ajudar. O papel da população é realmente cuidar do seu lixo, jogar o lixo no lixo, fazer todo esse trabalho, né, que é importante de conscientização. Então nós temos os ecopontos, então a gente vê muito hoje entulho jogado na cidade. Então é um trabalho do cidadão. Então enquanto a gente não incorporar isso, que a cidade é nossa e cada lixo que a gente joga de forma inadequada, ele volta contra a gente mesmo, então quando a gente mudar esse conceito, a gente também vai conseguir fazer um trabalho para contribuir para essa despoluição dos rios. Esse é um desafio difícil, mas que está em andamento. Muita gente acha que está esquecido, né? Mas não, né, Mália? Os vereadores, como a gente pôde ver, estão de olho nisso, estão acompanhando o desenrolar dessas obras e desses trabalhos todos, né? São questões importantes. Primeira questão que tem que ser levada em consideração aqui. Não é só a comunidade onde existem construções irregulares, o pessoal que ocupa ali, que joga esgoto no rio, na galeria de água pluvial. Tem muita residência que paga imposto em bairros nobres de São Paulo, que a rede de esgoto passa na porta e não é ligada pelo proprietário. Ele não faz a ligação à rede de esgoto, ele joga na galeria de água pluvial. Vai parar onde? Vai parar nos rios. Outra coisa que é fundamental explicar nessa questão de despoluição. O rio Tietê e o rio Pinheiros têm que ter um trabalho conjunto de despoluição. Por quê? Porque vocês já notaram uma coisa, e quem não notou, presta atenção. O rio Pinheiros, para quem está na Marginal Pinheiros, ele vai ao encontro do rio Tietê, lá no Cebolão. Mas muitas vezes você olha para o rio Pinheiros e a água está voltando. Como é que a água volta? Que história é essa? Porque existe uma usina chamada usina da Tração,
que muita gente chama de traição. Exatamente. Né? Mas é da tração. Por quê? Porque ela traciona e traz a água de volta. Por quê? Para não ter enchente e para o Rio Tietê não transbordar. Então joga para o Pinheiros e joga para Billings. Então isso acontece. Isso tem que ser muito bem estudado. Já há um controle maior, né? Vamos fazer justiça aqui, já há um controle maior, mas muita gente não sabe. Então quando isso for feito, o trabalho que a Sabesp está fazendo é muito legal, principalmente no Pinheiros. Ela está cuidando das redes que acabam jogando água no Rio Pinheiros. Agora, tem que cuidar do Tietê. Vamos aguardar. É um sonho do paulistano que eu acredito que finalmente será realizado. É o sonho de todos nós. E vamos colaborar, né? Isso também é importante. Com certeza. E no próximo bloco, o CPI da sonegação fiscal e os trabalhos das comissões esta semana. Não saia daí, o Câmara em Pauta volta já. Estamos de volta com o Câmara em Pauta. Na última reunião da CPI da sonegação tributária neste semestre, mais um acordo fechado. A BV Leasing vai pagar 37,5 milhões de reais relativos ao ISS devido entre os anos de 2014 e 2018. O acordo surpreendeu os vereadores. A investigação relativa à BV Leasing ainda estava no começo, mas representantes da empresa encaminharam documentos em que a instituição admite os débitos. Entre junho de 2014 e setembro de 2018, a empresa teve sede na cidade de Barueri, apesar das atividades ocorrerem em São Paulo. Assim que a CPI identificou o problema de ter lá a simulação da sede, para ter uma ideia, naquela sala tinham 3 empresas grandes numa única sala lá em Barueri. Rapidamente eles quiseram resolver, que acho que foi inteligente, bom para São Paulo, né? Acho que bom para eles também, que houve a possibilidade de fazer a denúncia espontânea e está resolvido não ter que sequer dar o andamento ao processo de investigação. Para o relator da CPI, vereador Antônio Donato, essa é uma vitória da cidade. Para ele, a apresentação rápida de resultados é um ponto positivo dessa comissão. A CPI já pôs nos cofres públicos só esse ano mais de 260 milhões de reais, fora todas as outras implicações, o Itaú que está transferindo sua sede para cá e vai ter uma receita permanente daqui para frente. Então, uma CPI vitoriosa, mas que vai continuar no segundo semestre. Esperamos recuperar mais recursos para a cidade de São Paulo, para tantas demandas que a cidade tem e com as dificuldades financeiras que o orçamento impõe. Durante a reunião, o vereador Ricardo Nunes ainda anunciou que a CPI vai enviar ao Banco Central e ao Ministério Público informações sobre o Safra Leasing. Existe a suspeita de que tenha ocorrido falsificação de documentos. Se foi detectado aqui que houve uma fraude documental, então nós vamos mandar para os órgãos, vamos mandar para o Ministério Público, vai ter a operação fiscal e já estamos discutindo aqui com os membros e com a assessoria jurídica com relação à representação de possível ato de atrapalhar as investigações, que é muito sério, né? Tanto é que a gente pediu agora mais a quebra de sigilo telefônico de mais um requerimento. Então, CPI muito firme nas suas decisões com relação à questão de cobrar o direito da cidade, mas também de punir quem age de forma ilegal. Mais um acordo e realmente um resultado brilhante dessa CPI, né, que ganhou até mais tempo para investigar, né, foi aprovado em sessão plenária, isso, para colocar em ordem esses tributos na cidade, Mário. Nós falamos aqui, a partir do momento que se fez um acordo, o primeiro acordo com o Itaú, a Itaú Leasing, 230 milhões ano, abriu-se um precedente para os demais acordos que estão chegando, estão vindo. Então isso é importante. Foi entregue, inclusive, pelos vereadores um cheque simbólico de 1,146 bilhões de reais, já com a previsão dessa transferência da sede do Itaú, porque não é só você pagar o que você está devendo, é transferir a sede efetivamente e começar a pagar os impostos, o ISS no caso, que é devido na cidade de São Paulo e não mais nos municípios onde estavam instaladas essas, entre aspas, sedes, porque na verdade se descobriu que só a sede estava lá, uma portinha, mas o que se cobrava, na verdade, a operação era feita aqui, né? Projeto que reajusta as faixas de isenção do imposto predial e territorial urbano é aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça.
O PL de autoria conjunta de 8 vereadores altera a legislação relativa ao IPTU na cidade de São Paulo. Segundo os membros da comissão, é necessário analisar a matéria o mais rápido possível para colocá-la em votação no segundo semestre deste ano. A ideia é que as mudanças entrem em vigor em 2020. O presidente da comissão compara o projeto com as faixas do imposto de renda. Há quantos anos não tem um reajuste, a majoração para permitir que aqueles imóveis que gozavam de isenção ainda continuem isentos. Vão sendo aumentando os impostos, o IPTU é aumentado no mínimo em cima da inflação, mas ultimamente tem aumentado muito acima da inflação e imediatamente esses imóveis ficam fora do limite da isenção. A Comissão de Constituição e Justiça adiou 4 projetos e aprovou outros 12, entre eles o que dispõe sobre a interligação de vias públicas da cidade e o Rodoanel. A matéria do vereador Ricardo Nunes, do MDB, revoga um dos artigos do Plano Diretor Estratégico que impede as vias terem acesso ao Rodoanel. O meu projeto, ele visa sustar esse impedimento, porque imagine, se a gente quiser fazer um acesso somente para acesso de ambulância ou de bombeiro, essa legislação, ela não permite. Então, a ideia é você deixar a coisa mais dinâmica, né, havendo a possibilidade de fazer o acesso ao Rodoanel, lógico, evidentemente, se isso acontecer, com os estudos de impacto, questão ambiental, atendendo toda a legislação. Pois é. Faixas de isenção do IPTU, a questão do plano diretor da cidade, a cidade evolui, Mário. E realmente tudo isso precisa ser revisto, né? E foi levantado pelo vereador Aurélio Nomura uma questão que é bastante interessante. Hoje, de fato, existem alguns imóveis que deveriam estar já na faixa de pagamento de IPTU, mas são isentos. E são imóveis até considerados grandes, imóveis regulares, que pagam impostos e tudo, só que são isentos, na verdade, recebe o carnê do IPTU com isenção. Então isso precisa ser revisto, né? Então, se é para cobrar, então vamos cobrar e ser justo com todo mundo, né? Não é justo você ter um imóvel lá grandão e não estar pagando IPTU, quando teu vizinho paga e tem um imóvel menor que você. Então isso precisa ser realmente muito bem organizado e a Câmara está tomando essa providência. Então são questões importantes. A Comissão de Constituição e Justiça, só para você ter uma ideia, ela é a mãe das comissões. Porque ela é que vai ver se o projeto, se a proposta é ou não constitucional. Se for, segue o trâmite. Se não for, é barrado ali. Então é muito importante. E Comissão de Saúde realizou nesta quarta-feira audiência pública que tratou de denúncias de violência sexual em equipamentos de saúde. As denúncias foram trazidas pela vereadora Patrícia Bezerra, do PSDB. A vice-presidente da Comissão de Saúde comentou que cerca de 45% dos médicos que perdem o registro profissional são pela acusação de abusos sexuais a pacientes. Mas o número pode ser ainda maior. A gente quer prover isso mesmo para as mulheres. Então, sofreu um abuso sexual, sofreu uma violência sexual dentro de qualquer equipamento de saúde ou em qualquer lugar, procure um equipamento público, procure uma delegacia da mulher, que você vai ter a proteção que você precisa, não precisa ter medo, você vai ser protegida como você precisa, como você merece e como você tem o direito de ser. A assistente social da Secretaria Municipal de Saúde explicou sobre como é feito o acolhimento de pessoas que são vítimas de violência sexual na rede pública. Quando um médico ou qualquer outro profissional da unidade atende um caso que ele suspeita alguma situação de violência, seja com mulher, com criança, com homem, com adolescente, idoso, ele aciona o núcleo de prevenção de dentro da UBS, né? E esse núcleo vai tomar todo o cuidado ali, vai cuidar do acolhimento desse caso, né? No caso de suspeita, quando há uma suspeita, ou maus tratos, enfim. E aí esse núcleo, ele que é o grande articulador de todo o cuidado na rede. Representantes do Ministério Público também participaram da audiência. O MP tem várias formas de acesso, tanto a pessoa pode chegar e bater na porta do promotor de justiça, como pode mandar por e-mail, como pode, se ela não sabe para que promotor mandar, ela pode mandar um e-mail para o centro de apoio, nos contatos que o Arthur colocou. Mas, normalmente, assim, ela precisa de apoio psicológico e psiquiátrico após esse tipo de ocorrência. Eu acho que foi extremamente produtivo, né? A gente ouvir os promotores, ouvir as pessoas que estão trabalhando nos conselhos de classe, as pessoas que estão trabalhando na saúde,
São dados que assim nos entristecem, né? Porque não dá para falar que 3.000 pessoas sofrem violência sexual dentro de equipamentos de saúde, né? Que são privados de uma forma feliz, né? De falar assim, nossa, que número. Não, são estatísticas que a gente fica estarrecido de ouvir, né? Mas a gente está tentando aqui fazer uma discussão para falar para essas mulheres que a escuta é extremamente segura. É um assunto delicado, mas essencial nos dias de hoje, Mário. Um absurdo. 45% dos médicos afastados são por abusos sexuais. Isso é um absurdo. Parabéns à comissão por ter levantado isso, porque agora o cara, não vou nem falar médico, o cara que faz isso e ainda não foi pego, vai falar, peraí, agora o bicho vai pegar. Então, parabéns, né? Eu acho que é isso. Comissão de Educação quer acompanhar andamento das atividades da Secretaria Municipal de Educação e aprovado o requerimento convidando o secretário ou representantes da pasta para virem à Câmara. O requerimento de autoria do vereador Jair Tato solicita constantes visitas do secretário municipal de Educação ou representante técnico da pasta à Câmara para prestar contas sobre o andamento das atividades da secretaria. O requerimento prevê ainda visitas periódicas da comissão a unidades municipais de ensino e um balanço anual de metas. Então, trata-se de um compromisso da comissão em verificar se essas metas estão sendo alcançadas, né? E também um compromisso da Secretaria Municipal de Educação de dizer se estão trabalhando efetivamente para que se cumpram essas metas. A importância, a necessidade do acompanhamento que a comissão está fazendo e quer ter uma ligação mais direta com a Secretaria de Educação nessa questão. A Comissão de Educação ainda abriu espaço para discussão sobre o concurso público para diretores e supervisores da rede municipal. Os vereadores também receberam reclamações e denúncias da Escola de Dança do Teatro Municipal. Eles farão um convite à direção da instituição para prestar esclarecimentos na segunda reunião após o recesso parlamentar. Dos 3 projetos de lei analisados, 2 foram aprovados e 1 ficou pendente de votação. Bom, esse tipo de feedback do secretário pode contribuir muito para a educação, não, Mário? Uma grande nação começa pela educação. Educação em casa mesmo, não é escolarização. Escolarização é uma coisa, educação é outra. Educação já começa em casa. Em casa que a gente começa a educar os nossos filhos, aquelas pessoas que vivem com a gente. A escolarização também é importante. Agora, é fundamental trazer o secretário. Por quê? Muita gente pede, às vezes, para o Poder Legislativo determinadas coisas que não é atribuição do Poder Legislativo, é do Poder Executivo. Então, quanto mais eles estiverem próximos e a população tem que comparecer, tem que fazer audiência pública, peraí, isso aqui você não tem que pedir para mim, isso o vereador dizendo, você tem que pedir para o secretário. Então, é por aí. Eu acho que é fundamental fazer isso para tentarmos melhorar a educação, que é a base que precisa melhorar bastante no Brasil, né? Bom, Mário, muito obrigada pela participação neste Câmara em Pauta e até a próxima. Eu que agradeço sempre, obrigado a você, ao telespectador da TV Câmara São Paulo. Bom, este foi o resumo dos principais assuntos debatidos esta semana aqui na Câmara Municipal. Se você quiser rever este ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br ou então as nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. O Câmara em Pauta retorna agora no mês de agosto, depois do recesso, atualizando você sobre os trabalhos da Câmara Municipal. Estaremos de volta, portanto, aqui na TV Câmara São Paulo. Assista, fique sabendo.